Bom dia, gente linda! Hoje o Espaço Equilíbrio tem como convidada a minha professora maravilhosa de yoga, que é a Dani Nirmala. Né? Ela é professora de yoga, professora terapeuta tântrica e terapeuta ayurveda. Então ela é quem me orienta quando eu estou precisando daquelas dicas de uma boa alimentação e a alimentação com base na Ayurveda, né? Para quem não conhece o meu trabalho, eu também sou terapeuta Ayurveda, dentre outros. Eu sou terapeuta Ayurveda, terapeuta, aromaterapeuta, enfim, e massoterapeuta, enfim, tem tanta coisa que eu nem vou falar muita coisa aqui para ficar mais resumido para vocês, porque o foco hoje não sou eu, o foco é a Dani, que vai trazer para vocês as dicas de um dia mais saudável, de como se manter em equilíbrio no dia a dia com a meditação, com a yoga, com o conhecimento Ayurveda, tá bom? Vou chamar ela aqui para vocês. Oi, Bom amor. dia, minha flor! Tudo bom? Tudo joinha, amore? E aí, pronta para ouvir um monte de coisa? Pois é, né? Eu já estou acostumada, porque a gente que é terapeuta, a gente entra por uma cabeça de bode, sai pela cabeça, pela perna do burro e por aí vai, Nossa, né? É conversa que não tem mais fim. não tem. Tanto você vê, né, que a gente nem ficou planejando muita coisa, não, porque é tanta informação que aí a gente, quando começar a conversar, aí a coisa desenrola. Aham, Então, o foco hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. A gente vai certo. falar, porque o tema, né? Você me falou assim, coloca um tema e aí a gente vai conversar sobre ele. Aí eu pensei, bom, já que estamos passando aí por um processo de pandemia, então eu vou falar sobre o yoga na mesa, que é justamente o momento em que a gente vai tentar usar os recursos que a gente tem para encontrar esse equilíbrio, né? Não só a nível da alimentação, mas também ao nível emocional, espiritual, enfim. E tudo faz sentido porque se conecta, né? Sim. E aí eu imaginei justamente esse bate-papo informal assim, para a gente poder encontrar aí soluções, né? Trocar essas ideias terapêuticas sobre como está equilibrado em época de pandemia, em época de isolamento social. Eu tô tentando botar uma musiquinha aqui pra gente escutar. Eu estava aqui, ó, botando o dedo aqui quando você entrou. Foi, Eu ia coloca colocar aí pra uma. gente então teus mantras, tuas musiquinhas do teu trabalho. Deixa eu. Não, eu vou. Então, vou colocar só uma música de leve aqui. Ah, Dani, e antes da gente Não sei se começar aí dá para nesse ouvir assunto, muito que eu sei que bem. quando a gente começa a falar, a gente não para mais, você se apresente, por favor, não é? Gente, a gente está falando de Olinda. É, na realidade, a Dani está em Paulista, né? Estou no No Janga. Janga, eu estou em Rio Doce, em Olinda. Mas nós somos de Pernambuco, para quem não conhece o nosso trabalho. Eu sou proprietária do Espaço Equilíbrio e a Dani é uma grande parceira daqui do espaço, junto com o Lira, que é o companheiro dela, não é? Pronto, amor, Isso. se apresente. Então vamos lá. Bom, eu sou uma paulista que mora em Paulista. Eu não sou daqui de Pernambuco, eu sou de São Paulo. E eu vim para cá em 2016, a primeira vez. Aí foi quando eu vim morar com Lira, a gente se conheceu e bateu ali a vibe.
Aí, então, eu me apaixonei por esse lugar, me apaixonei por Pernambuco, por Olinda, por Recife, pelo Janga. Acho esse lugar maravilhoso. E aí a gente precisou voltar para São Paulo e agora estou aqui de volta, né? Precisou passar um Aham. tempo lá em São Paulo e aí a gente cansou de São Paulo porque realmente não é mais para mim. E aí eu voltei. Então eu sou uma instrutora de yoga, sou formada desde 2010, então desde 2010 que eu venho me aperfeiçoando, né? Antes de qualquer coisa, eu venho me aperfeiçoando através dos estudos do yoga. E aí eu também tenho formação em terapeuta corporal, Ayurveda. Também tenho formação em massoterapia ayurvédica. Não o método Kusum Modak, que é o que se costuma falar bastante, né? Mas sim o tratamento ayurvédico a nível de compreender os doshas, de compreender o yoga junto com a medicina ayurvédica. E, e eu também tenho formação em terapia em shiatsu, tenho formação em reiki, tenho formação em que mais? Ah, é tanta coisa. E aí o resto é só estudo, né? Estudo para cá, estudo para lá, a gente vai se aperfeiçoando à medida que a gente vivencia. Então é uma coisa que eu queria até falar como tema, né? A gente se coloca muito nessa questão do aprender, do fazer, do aplicar para os outros, mas a gente esquece da gente. E Sim. foi uma das propostas, quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, de estudo do yoga, do Ayurveda, das medicinas orientais, das medicinas indianas, do próprio Tantra também, que ele é uma das tríades de formação do hinduísmo, né, do entendimento, do autoconhecimento. Eu decidi trazer tudo isso para mim, porque antes de eu começar a dar aula, eu pratiquei yoga por 4 anos. Então a minha prática foi me levando a buscar o estudo, buscar o aperfeiçoamento para mim, porque Mas eu é estava sempre muito assim, né? doente, A né? gente sempre começa buscando a nossa cura e o que fica bom para a gente quer fornecer para o próximo também, né? E acaba Então, distribuindo conhecimento. Claro. eu estava muito doente quando eu comecei a estudar o yoga. Eu era muito workaholic, imagina, uma paulista trabalhando na Avenida Paulista, aquele trânsito doido, aquela rotina louca. Aí, realmente, eu estava com picos de pressão aos 26 anos de idade, com um pico de pressão altíssimo. Então foi aonde eu comecei a praticar yoga e lá eu me encontrei. Não sei, foi uma magia muito louca que na primeira aula eu já me apaixonei ali perdidamente pelo yoga, né? E aí eu comecei a praticar mais, a estudar mais. Aí eu larguei o meu trabalho, larguei esse mundo corporativo e agora me dedico exclusivamente para fazer esse trabalho aqui, né? E aí é isso. Eu venho aperfeiçoando hoje. Hoje eu estou trabalhando um pouco mais com a meditação, com os processos meditativos, né? Como é que a gente consegue melhorar a nossa visão de mundo interior, como é que a gente consegue modificar esses estados de ansiedade, de depressão, como é que a gente consegue melhorar a nossa vida com essa a visão meditativa. Não a meditação naquele sentido de você ficar estático, como eu ouvi uma vez uma pessoa falando para mim, eu fui fazer uma prática de yoga e o professor falou, é, senta e apaga o pensamento. Como é que você deleta o pensamento, né? Se você não consegue compreender como é que funciona, para que o pensamento está lá, como é que ele está lá e o que você pode fazer para tirar ele dali, ele não vai sumir. Né? Não é um passo de mágica. É um As pessoas processo têm que você esse precisa. conceito, né, de que meditar é esvaziar a mente e na realidade não é nada disso. Não, não, não. Ao contrário, eu acho que a gente precisa de conhecimento, né? E não só isso, mas existe uma
um movimento muito grande hoje para falar sobre o estar consciente. Então a gente precisa de conhecimento, né? Não adianta a gente querer modificar alguma coisa se você não tem conhecimento. Precisa desse conhecimento, né? Por isso que eu busquei tanto para me modificar antes de eu querer modificar alguém. Então, tudo Sim. isso que eu falo para você, que eu vou falar hoje, é só aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu aprendi no livro, peguei no livro e vou teorizar mostrando para alguém. Não, é aquilo que eu realmente eu faço na minha vida, no meu dia a dia. Massa. Aí me diz aí como é que funcionam as práticas de meditação, esse yoga na mesa que você veio trazer para a gente. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. A Diga. Dani também atende online, não é? Ela Isso. tem, e recentemente ela fez um trabalho para mim que é uma dieta conforme a Ayurveda, não é? Porque a gente tem os doshas, eu gostaria que você trouxesse um pouco disso também para a gente, né? Porque a alimentação tem muito a ver com a nossa energia, o que, que a gente pode consumir, o que é que não pode. E aí ela passou para mim uma dieta, não desmerecendo nutricionista, nada disso, porque cada um tem o seu segmento, né? E aí eu busquei a Ayurveda, porque como eu sou terapeuta Ayurveda, eu também quis conhecer a alimentação Ayurveda. Eu quis trazer isso para a minha vida, porque a Ayurveda ela é uma ciência, né? Um estilo de vida. E É. aí a Dani vai trazer para vocês também explicações também sobre isso, não é isso, Dani? Isso. Então vamos lá, Pronto. vamos entender primeiro o que, que é o Ayurveda, né? O Ayurveda ele provém da Índia, ele é um ramo da medicina indiana. Então ele não é recente, ele é muito antigo, mas ele é tão antigo que a gente não sabe nem ao certo a data que tudo começou. Quando é que foi inaugurado o Ayurveda lá na Índia? A gente não tem uma data precisa, mas é milenar. É uma prática milenar justamente porque os indianos eles têm essa conexão, né? Assim como todo oriental tem uma conexão muito grande com o seu corpo, tem uma conexão grande com a busca por entender qual é o seu papel no mundo. E nós ocidentais, nós somos muito ainda, estamos engatinhando, né, nesse processo da medicina. Então existe, lógico, como você falou, são opiniões, né? São formas de ver a vida. Então, você tem a nutrição, que ela é importante, tem um papel importante no nosso dia a dia, mas a nutrição ayurvédica, ela é diferente, ela é completamente diferente, porque ela estuda o ser humano a nível holístico. Esse nível holístico, ele é o corpo, a mente e a personalidade de cada um. Então, no Ayurveda, a gente entende que cada pessoa é uma pessoa diferente. Não existem pessoas iguais, existem Uhum. parecidas, mas não iguais. Até porque existem características muito específicas para cada um de nós que nós carregamos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, avós, enfim. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente, precisa ser tratada de uma maneira diferente. Então, quando a gente fala de Ayurveda, a gente está falando de uma medicina muito antiga e que ela é basicamente naturalista. Então, o que se fala muito no Ayurveda também é não negar nada. Então, por exemplo, eu vou fazer tratamento ayurvédico, eu não posso comer carne. Pode, se for o caso da necessidade do teu organismo de se alimentar da carne, sim, pode. Né? Então a gente não tem esse radicalismo de não pode comer isso. Isso aí entra um pouco mais dentro de uma questão filosófica e que cada um vai trazer, né, de acordo com com o seu desejo, né, com a sua capacidade de compreensão. Se você não quer comer a carne, não precisa comer a carne. Mas se você achar, se você sentir no teu corpo, fizer um trabalho ali de análise, de autoanálise, e perceber que você precisa da carne, então você se alimenta dela sem culpa. O importante é que você consiga olhar para você de uma outra forma. A nutrição, ela vê com relação a exames, né? Vai lá, faz exames, tira sangue, aí a gente vê o que está em deficiência no corpo. O Ayurveda, ele usa o próprio corpo para fazer essa análise. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber umas manchinhas brancas na minha unha.
E aí eu falei, nossa, isso está estranho, porque tem muita mancha. E aí eu comecei a observar, fui fazer uma pesquisa no meu livro, né, nas minhas leituras ayurvédicas, aí eu percebi que era uma deficiência de magnésio. Então eu comecei a procurar o que é que eu posso trazer na minha mesa, o que eu posso fazer da minha comida para melhorar essa deficiência. Então eu posso tomar um suplemento, mas eu também posso melhorar a minha alimentação. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma mistura de ervas. Então hoje na minha comida tem isso tudo aqui, ó. Temperos Mas a e mistura de erva de temperos. acordo com o que você conheceu no Ayurveda. Isso, ó. São temperos que são um pouco difíceis da gente achar, assim, porque falta de conhecimento, né? Esse aqui é um fenogrego. Um fenogrego é um negócio maravilhoso, mas eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Vamos primeiro entender o que é o nosso corpo na visão ayurvédica. Para o Ayurveda, nós temos 3 humores, que são as características psicofísicas que juntas formam quem nós somos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente falando. Essas 3 são Kapha, Pitta e Vata. Cada uma delas está ligada a certos elementos da natureza. E elas em combinação, elas vão estar sempre em movimento dentro da gente. Então, o que a gente precisa? Encontrar qual é a nossa característica, que a gente chama de Prakriti. Essa característica, a gente vai tentar manter ela equilibrada. Então, vamos supor que se eu tenho como característica básica Pitta em primeiro lugar, Vata em segundo e Kapha em terceiro. Então, eu vou tentar manter sempre esse nível de cada uma delas. Supondo que eu comece a me alimentar de algo ou fazer alguma atividade ou estar em um ambiente, porque tudo influencia, né? Vou falar de ambiente. Vamos supor que eu vou para beira da praia e aí eu começo a tomar aquela pancada de vento. Vento é vata. Vata, para mim, não é. Se começar a acumular demais, então eu vou ficar com um pita reduzido, começa a subir o meu vata, começa a subir meu kapha e eu vou ficando em desequilíbrio. Então eu preciso saber quem eu sou, observar o que é que está acontecendo comigo, como é que é o meu corpo, e aí eu vou depois sentir o que o meio ambiente traz para mim, né, de modificação, de mudança, e aí eu vou me equilibrando a partir disso. Então é um trabalho muito profundo, muito complicado, precisa de muito tempo, você precisa de dedicação, precisa de muito autoconhecimento para você compreender esses movimentos, né? Então, nessa Então, situação, você tem uma terapeuta assim, feito você, para auxiliar a gente quando a gente precisa. você precisa ter um terapeuta ali morando junto. Pois é. Ou pelo menos um bom livro. Olha, esse livro aqui é maravilhoso. Esse é o meu. Tá todo ratado já, que eu O livro uso de muito. cabeceira, né? Esse aqui é esse aqui o meu livro de consulta. Se tudo que acontece, tudo que eu preciso de diagnóstico, inclusive quando você me pediu, né, faz um diagnóstico ayurvédico para mim, aí eu te passei aquelas informações, tudo daqui. Não, eu não Sim. uso muito outros livros. Eu tenho muita literatura, eu tenho uma literatura indiana mesmo, mas está tudo em inglês. Eu raramente uso ela porque eu já comparei o que tem ali e tem aqui nesse livro, né? Então eu não preciso. E aí né, por conta dessas questões todas do meu corpo, do equilíbrio, eu comecei a fazer esses temperos, utilizar essa medicina aqui no meu dia a dia, usar essa medicina para encontrar então esse equilíbrio todo que eu busco.
Eu tô conversando contigo e a Nath tá aqui comigo, Quem é a dando dicas Nath? de como tá a Nath, minha amiga. Oi, Nath. Tá fazendo esse trabalho aqui comigo, ela que fica manuseando a câmera e me ajudando, porque eu também não domino muito essa situação aqui não, mas vamos embora. Ah, Ela que menina, é falou que nada. quer Você comprar com sabe a que é um mundo Amazon. novo esse negócio, né? É. Então, às Bom vezes eu dia, levo um Nath. pauzinho na internet e Beijo ela pra fica aqui me você. ajudando. Ai, meu Deus. Fala. Realmente é um desafio, porque eu tinha pavor de câmera. Eu tenho ainda um certo receio, né? Porque parece que eu vou Eu encontrar também um tenho. Quando bicho a ali gente do outro começa, lado, pode mas perceber que não. no vídeo eu também começo logo nervosa, depois passa. É só um mundo que está ali, as pessoas, né? Pessoas estão ali do outro lado. Então, eu não preciso ter medo da câmera, né? É normal, é natural. Isso aí a gente passa, todo mundo está passando por isso. E é até um negócio legal, porque o meu trabalho de meditação começou a partir desse desenrolar, né? Eu precisei desenrolar. A gente entrou em isolamento social, eu não tinha o que fazer. Aí todo A o meu gente tem que trabalho é mergulhar no presencial. conhecimento. Então, todo o meu trabalho é presencial. E aí eu precisei me modificar. E aí eu tive que enfiar a cara nas câmeras. Hoje eu ainda tenho uma Adaptar. certa. Eu ainda tenho uma certa resistência por conta de, por exemplo, eu preciso criar um material que fala sobre é, o conteúdo do que eu faço, da meditação, do Ayurveda, da medicina, do yoga, e eu ainda estou um pouco resistente, mas uma hora desenrola isso aí, e as couraças vão se libertando e a gente toca. Olha, Então vamos A lá. Nath perguntou aqui esses meses. A Ayurveda ajuda? No meu conhecimento ajuda sim. Mas deixa a Dani falar, porque a palavra é dela hoje, eu não vou falar muita Nada, coisa, diga, não. diga a sua Falar assim, opinião. senhora. Na verdade, Nath, eu acho o seguinte, eu acho que o que ajuda mais não é só a questão do Ayurveda, né? É a gente compreender a necessidade e se permitir os desbloqueios. Esses bloqueios, eles são enraizados a um nível muito profundo. Eu acredito que o que ajuda mais não é tanto o Ayurveda, mas sim a própria meditação em si. Quando você medita, você se fortalece. E esse fortalecimento ele tira da sua vista esses receios da autoimagem, né, de você, da autocrítica, de você ficar se criticando ou se observando num aspecto negativo, né? Então, o que melhora bastante é a prática da meditação em si, o estudo da meditação e a gente realmente compreender que até eu acho que o que faz a gente se modificar também é a necessidade, né? Uma vez que É, você precisa daquilo, então você vai lá e desenrola. é uma É frase mais que ou eu falo menos muito, que isso. a necessidade faz o homem, né? E a gente Isso. vai buscar, quando a gente sente a dor, quando a gente tem os nossos conflitos, a gente vai buscar a nossa cura, é quando a mente se conecta com o divino. Porque quando a gente está em sofrimento, a gente vai buscar o quê? Vai buscar Deus. E o Deus está onde? Está dentro de nós. E aí, quando a gente busca essas práticas, a gente se conecta com Deus, que está dentro de nós, né? E a gente vai buscando as ferramentas necessárias para a gente se desenvolver melhor. Sim, com certeza. Bom, a Nath está aqui. Nath, obrigada pela interação. Você é uma fofa. Vamos lá. Ela perguntou um monte de coisa aqui, eu vou responder uma delas, todas elas. Vamos lá. Primeiro, os bloqueios seriam crenças limitantes? Sim, bloqueios são crenças limitantes. Porque o fato de você criar uma autopunição ou uma observação negativa a seu respeito, né, olhar para você com negatividade, isso aí realmente é uma crença limitante. Você acha que você não vai dar conta. Você está limitando a sua própria capacidade de ser uma pessoa mais desenrolada. O Ayurveda, ele ajudaria na alimentação, na prática da meditação. A alimentação Ayurveda ajudaria na prática da meditação. Com certeza. Existem. Bom, vamos lá. Dentro da alimentação Ayurveda, a gente divide
são três energias diferentes. Então a gente falou dos doshas, que é Vata, Pitta e Kapha. Eu não vou entrar no mérito, né, do detalhe de cada um deles, É mas a muito gente sabe assunto. que é muito assunto, mas a gente sabe que existem esses três padrões de pensamento, de corpo, de mente, de espírito, e aí a gente tem três energias que formam e que compõem todas as coisas. A interação entre essas três energias fez se formar o universo e tudo que a gente conhece hoje. Então, que é Sattva, Tamas e Rajas. Esses três em combinação, cada um deles tem uma energia diferente de um para outro, mas os três se complementam, os três precisam do outro para formar a matéria que a gente conhece hoje por matéria. E aí, vamos supor, Sattva é uma alimentação mais leve, mais voltada para alimentos leves, alimentos crudíveros, então a comida é um pouco mais crua, não tão cozida. Esses são sáttvicos, são alimentos que te trazem prana, que te trazem vida, que trazem mais energia, que alimentam o seu corpo, alimentam o seu espírito também, porque eles são alimentos que deixam a gente mais leve, mais voltado para a espiritualidade. Tem os rajásicos, que são alimentos que têm uma energia de movimento, de ação. Então são esses alimentos que fazem com que a gente tenha essa força de vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer, de criar, de fazer. Mas ao mesmo tempo, em desequilíbrio, o Rajas ele pode também te trazer raiva, energias negativas, um excesso de energia que vai trazer uma ansiedade, um desgaste emocional. Então a gente precisa entender os dois lados da coisa. Sattva em demasia também pode ser, né, espiritualista, espiritualizado, tal, mas em excesso ele faz você sair do chão, né? Então a gente está aqui no mundo, a gente precisa experienciar esse mundo. Então Sattva em excesso também não é legal. E aí tem os tamásicos. Os tamásicos, eles são alimentos que fazem a gente ficar mais estagnado, mais parado, letárgico. E é óbvio que em demasia ele também não faz bem, mas ele serve também para refrear os outros dois. Então, tamas ajuda a dar aquela refreada nos rajas e nos sattvas. Então, qual é o melhor alimento para a gente meditar? São os sáttvicos. Então, a gente tenta equilibrar, diminuindo os rajásicos e os tamásicos e tentando aumentar os sáttvicos. A pipoca, por exemplo, que é uma comida que a gente adora, todo mundo gosta de pipoca. Eu amo. É tamásica, ela morta, não tem ali, ela traz letargia. Não tem vida, não tem prana. Coitada da pipoca. A carne, o bife, por exemplo, ele é tamásico, morto, morreu ali, não tem energia, né? Não tem, só tem toxina, tem muito ama. Então a gente precisa trazer uma alimentação que nos eleve a energia e nos tire a letargia. Agora, vamos supor, existem alguns, como a gente interage, né, entre essas três energias, elas têm uma interação entre si, a mesma coisa acontece com os alimentos. Então, eu vi um negócio muito legal que é sobre o feijão. O feijão, ele tem uma potência rajásica muito forte. Mas aí, como é que a gente quebra essa potência rajásica que faz a gente ficar com gases? A gente não fica com gases quando come feijão? Feijão carioca? Meu amigo tem intolerância horrível a feijão. Então, você sabe o que melhora a digestão do feijão? É o louro. E o louro tem uma potência sátvica. Então, você pega umas folhas de louro fresca, cozinha junto com o feijão e ela vai quebrar aquelas enzimas que fazem com que o feijão se torne indigesto para você. Tá, e Isso quando a aqui gente melhore. usa o louro que não funciona? Agora, se por acaso continuar a intolerância, então você nem come feijão, aí você Porque não tira é ele para da sua comer mesmo. dieta. É que não é para comer mesmo.
Então, é isso que é o grande lance e o que diferencia o Ayurveda da nutrição ocidental, né? O Ayurveda ele vai fazer com que você aceite, olha, se eu não posso comer feijão, não vou comer feijão, então eu vou tentar substituir por outra coisa. Agora, esse feno grego aqui, esse cara, ele é rico em tantas vitaminas e minerais que ele sozinho poderia substituir, por exemplo, feijão, se você quiser, Uhum. né? Então, só o fato de você fazer uma mistura com os temperos, você consegue ter um equilíbrio melhor, né? E que mais que ela perguntou? Os benefícios do Ayurveda na saúde? Olha, gente, é Ixi, em número, né? eu não sei te resumir isso, porque a partir do momento que, para você ter uma ideia, eu só me curei e curei os meus males, os problemas que eu tinha, quando eu comecei a estudar o Ayurveda, quando eu comecei a vivenciar o Ayurveda. Então hoje, por exemplo, se eu sinto o meu nariz entupiu por conta do vento, veio vata, né, aumentou um monte de coisa, começou a criar secreção, aumentou cafa, o que eu faço? Eu vou lá e como uma papa de aveia com banana quentinha, com canela, com cravo, um pouquinho de cardamomo, pronto, aí aquilo vai desentupindo. Então é uma questão de você, primeiro de tudo, se observa. Sente, conhece o teu corpo, e aí depois disso você começa a ver o que é importante para o teu corpo e para aquele momento que ele está vivendo. Olha, aumentou vata, aumentou kapha, então o que você pode fazer? Você vai fazer alguma coisa para equilibrar isso aí, diminuir esses dois e aumentar um pouco de pita, porque o meu dosha predominante é pita e vata. Uhum. Então, eu preciso manter esse equilíbrio, mas é um estudo super profundo, é uma coisa que a gente você não para, é todos os dias e a gente, desde a hora que a gente acorda, eu tomo meu Uhum. limão em jejum com um pouquinho de água morna, até a hora que eu vou dormir, é uma alimentação leve, nada de comida pesada, só uma fatia de pão integral, algo bem leve assim, porque eu preciso manter, eu tô com 42 anos, eu preciso manter o meu corpo, eu preciso manter o meu equilíbrio mental, né? Porque eu preciso até me tornar um exemplo para as pessoas. Eu costumo dizer que eu também modifiquei completamente a minha vida depois do entendimento Ayurveda também, né? Eu não trabalho na área da alimentação Ayurveda, eu ainda estou adentrando nesse universo, mas o nível que eu conheci na parte de massoterapia, né, na massagem Ayurveda, já me deu um bom equilíbrio energético, porque às vezes a gente está numa carga emocional tão grande que descompensa o nosso corpo. E às vezes a gente acumula peso, ou a gente está magro demais, ou a gente está totalmente desestabilizado, está para baixo, está ativo demais, está cheio de ansiedade. Então, isso tudo é reflexo do nosso dia a dia, da nossa alimentação, que eu fui descobrindo no meu corpo o que, é que eu podia, que ponto que eu podia tocar para amenizar isso também, não é? Sim. Você fala mesmo do nariz, o nariz está congestionado. Eu já consigo descongestionar através dos pontos que eu utilizo, né? Que são técnicas de Doin que a gente usa na massagem. Mas aí, junto com a alimentação, pronto, isso vira um boom. Né? E é fantástico você descobrir como é que funciona o teu corpo através da simples alimentação. A gente fala assim da consciência corporal. Então, o que é o yoga? Né? Agora a gente vai partir um pouquinho para esse outro lado. O yoga, ele é um mergulho dentro do seu próprio corpo. Então, quando você faz uma prática de yoga, diferente do que se propõe por aí, né, de fazer uma prática só física, posturas, poses, como eu vejo em algumas postagens, a galera escrevendo pose. Não vai fazer pose. Pose é onde? Pose para quem? Você faz posturas, faz asanas, você faz uma imersão, você mergulha dentro da postura, você mergulha dentro do teu corpo quando você faz yoga.
Não adianta você fazer uma prática de yoga se você está com a cabeça em outro lugar. Então não é isso. Eu acho que quando o yoga veio para cá, da Índia para cá, quando ela atravessou o oceano, ficou perdido alguma coisa no meio do caminho, caiu do navio. Blum. E aí as pessoas só trouxeram a parte física, mas o yoga é psicofísico. Psicofísico é o meu mergulho psicológico, emocional, dentro daquilo que o meu corpo está realizando. E não o do outro, é o meu. Preciso olhar para mim. Então, quando a gente começa a praticar o yoga de verdade, você começa a olhar mais para você do que para fora, do que para o outro. A gente não fica questionando muito o que as pessoas fazem, a gente se questiona mais do que a gente faz. Então é uma visão muito interior, é o autoconhecimento. E isso é extremamente importante para a gente poder modificar aquilo que está errado. Então você cria hábitos. Esses hábitos eles estão ligados àquilo que você acha que é certo. Então vamos supor, a pessoa veio a pandemia, veio o isolamento social e a galera começou a fazer o quê? Beber em casa, né? Uhum. E chapar o coco dentro de casa, não tinha mais o que fazer, você começa a beber. Então, será que isso é algo normal? Será que isso é normal? Então, começou a vir um questionamento muito grande, pelo menos eu comigo, né? E aí, eu vou ficar em isolamento, o que eu vou fazer? Ótimo, eu vou mergulhar nos estudos, eu vou mergulhar no trabalho, eu vou me reinventar, eu vou... E não me embriagar, eu não preciso me embriagar, eu preciso me movimentar. Então, o movimento ele foi muito maior em isolamento do que se eu tivesse num Eu tempo pratico normal, yoga recebendo também. gente aqui, né? Então, a gente acabou trabalhando muito mais, Sim. não foi? Sim, A a gente gente se trabalhou redescobre muito da mais. situação, né? Quando a gente se interioriza, eu acho que a gente se redescobre, a gente se valoriza e a gente parte para um novo universo, uma cura dentro de nós que faz com que a gente renasça, né? E isso faz com que a gente brilhe muito mais, ao invés de a gente chapar o nosso corpo e encher ele de toxina, né? Porque isso é encher toxina. E Então, você simplesmente não querer olhar para isso, porque a gente às vezes passa por essa situação e não se depara o que a gente precisa olhar, o que precisa modificar nisso, né? E a gente muitas vezes precisa parar e olhar para dentro mesmo para ver o que a gente precisa melhorar. e assim, não enxergar esse novo olhar, esse olhar mais maduro, esse olhar mais sério, não olhar isso como caretice, né? Não é questão de você deixar de beber ou deixar de fazer as coisas que você gosta, mas sim você tentar encontrar equilíbrio, porque o equilíbrio Sim. ele não está do lado de fora. A felicidade, o equilíbrio, a prosperidade, ela não vem de fora, ela vem de Uhum. dentro. Então comece em você. Se você não se propõe a melhorar, se você não se propõe a, a realizar isso, essa mudança por você, não é o mundo que vai vir mudar. O mundo ele está aí acontecendo, as coisas estão rolando. Então precisou vir uma pandemia, precisou vir uma situação aí. Mesma coisa que o chocolate, Olha eu vou. lá, bicho, coma chocolate, mas assim, tenta comer com o mais nível de pureza possível. Aquele chocolate meio amargo, aquele Amargo. chocolate 70, quanto mais cacau, melhor. O cacau, ele é riquíssimo em triptofano e ele melhora bastante tem um hormônio lá que ele atua, que é a serotonina. Então ele Sim, enche o corpo da gente de serotonina, então é importante ter o da chocolate, né? Pode energia. comer à vontade. Agora, vamos falar sobre os temperos. Pegando o gancho da Nath, né, que ela perguntou do chocolate. Então, eu estava fazendo uma análise, eu montei aqui uns temperos prontos para comercializar. Aí eu comecei a pesquisar sobre cada um deles, né? E aí eu achei umas coisas assim, muito legais. A maior parte dos temperos que se usa no Ayurveda são temperos simples. Você não precisa buscar em lugares bizarros e coisas bizarras para você poder encontrar equilíbrio.
mas você tem que entender a interação entre cada um deles. Cada um deles tem uma potência, tem uma ação, e a mistura, ela vai ajudar, vai modificar alguma coisa dentro do corpo da gente. Então, Uhum. eu tenho aqui o fenogrego, né? O fenogrego, ele é rico em vitamina B, tá vendo? Eles são umas sementinhas, é uma sementinha, parece daquele negócio de pólen, sabe? Já viu Sim, pólen? Como é que é? sim, sim. Então, e ele é rejuvenescedor. Isso Que aqui, maravilha. se você tiver com alguma questão com relação às suas rugas, ao seu corpo, aos processos de envelhecimento, é o fenogrego que ajuda a gente a reduzir, inclusive, problemas ginecológicos e problemas relacionados a perder peso. Então, se você quer perder peso, você pode inserir o fenogrego, mas não em demasia, né? A gente precisa entender que não é quantidade, Um mas é equilíbrio, né? qualidade. Então, aí, porque o fenogrego, se eu uso ele em excesso, ele desequilibra ao invés de equilibrar. Aí tem Uhum. outra sementinha que eu gosto bastante de usar, que é a mostarda. Aham. Sementinha de mostarda, tá vendo que fofinha? A mostarda, ela serve como diurético e também ajuda a perder o peso. É. Aí eu posso fazer uma mistura, posso usar ela também para colocar na minha alimentação. Ah, importante, vou usar isso aqui, mas eu vou usar, põe um pouquinho de gordura na panela ou a panela seca mesmo, para quem não usa gordura. Aí você põe a sementinha, deixa ela dar aquela aquecida, aí você faz a comida. É importante você deixar as sementinhas e sempre em grão, Ah. tá? Eu Olha, até comprei alguns pós. A Nath perguntou se a yoga ajuda na depressão. A A yoga meditação ajuda ajuda, sim. a yoga ajuda, sim. Sim, Eu costumo dizer que tudo ajuda, tudo que é técnica, porque assim, a gente está falando sobre Ayurveda, meditação, yoga, porque está tudo interligado, né? É tudo exercícios, atividades e alimentos que fazem teu corpo entrar em equilíbrio. Então, sim, tudo sim. melhora no teu corpo, não Agora você só da quer ver depressão, como qualquer outra enfermidade. você quer ver um negócio interessante? Eu tenho aqui o manjericão. O manjericão ele serve para melhorar a aura. Então, se você vai fazer uma comida, você põe o manjericão, ele limpa a sua aura, ele melhora a sua energia, ele é um alimento sátivico. A mesma coisa a folhinha do louro. A folhinha do louro também. Sim. Então você pode usar alimentação, sim, para melhorar, mas você tem que ter um acompanhamento. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer sozinhos, como, né, você preparar um composto, um salzinho, um tempero para colocar na sua comida. Agora, para você realmente eliminar a depressão ela é algo que veio se acumulando com o tempo. Então, são questões que estão acumuladas e te trazem uma ligação muito grande com o passado. E aí você precisa de alguém que esteja, que possa te ajudar a trabalhar isso, mas com acompanhamento constante. Então eu Uhum. recomendo, assim, para a pessoa que está com depressão, eu recomendo práticas de yoga, sim, elas ajudam, mas principalmente as práticas meditativas, tá? E o acompanhamento para que ela possa também seguir uma dieta regulada, um pouco mais equilibrada, que aí vai ajudar bastante. Sim, eu também gosto Certo. da questão de perder peso. Ah, eu adoro. Por isso que eu uso, por isso que eu fiz aqui todos os meus temperinhos. Ah, então. Aí eu queria falar sobre esses temperos, essas misturas. O que acontece? Desde o ano passado, aliás, desde o começo do ano, quando nós nos encontramos lá na Casa Desperta, é esse o nome lá da casa? E, Isso. E aí, quando eu conversei com o rapaz lá da casa, ele falou para mim: ah, Poxa, a gente queria fazer um trabalho para levar essa alimentação junto com a Ayurveda. E aí eu falei: Poxa, que bacana. Aí eu comecei a trabalhar isso para mim.
A primeira coisa que eu fiz foi um sal medicado com sal marinho, com erva doce. Erva doce também é muito usada no Ayurveda, muito Aham. usada no Ayurveda. O açafrão é que eu não trouxe aqui, mas a cúrcuma longa, né? Aquela Eu uso raizinha, muito cúrcuma. se Uhum. usa muito junto com a erva doce, se usa bastante no Ayurveda. E aí ele falou para mim, poxa, eu queria fazer um trabalho, né? E aí eu comecei a misturar o sal com algumas ervas. Então eu bati no liquidificador, erva doce, eu bati com erva doce, cominho, tal, fui misturando algumas coisas, o fenogrego e eu fiz um sal. Gente, aquilo ficou tão gostoso que eu não preciso mais nada, eu não uso quase alho, cebola, até porque o alho e a cebola eles tiram um pouco, eles dão muita energia e tira a gente um pouco do foco, da concentração, né? Então eu uso isso daqui como forma de substituir um pouco esses temperos artificiais. Sazon, olha, fazem anos que eu não uso Ixi, eu não uso sazon. também não. Não, e a galera gosta de usar porque ele é o que dá sabor. Então, ao invés de você usar um sazon, usa esses temperos. E aí, o que que eu fiz? Eu imaginei temperos que se assemelhassem com o momento que a gente está vivendo. Então, vamos supor, eu quero um tempero um pouco mais leve, mais fresco. Aí eu fiz o verão, que é um tempero que ele tem aqui. Ele tem cardamomo, tem cúrcuma, tem hortelã, tem cominho, então tem umas sementes mais frescas, mais leves. Tem erva doce e tem um pouquinho de açúcar mascavo junto com o sal marinho. Então, quando você Dani, usa esse a tempero, pergunta que não quer calar, você por um acaso vende esses temperos que você faz? vendo, claro, Ô, aqui ó, delícia! vendo Olha, sim. Eu bom estou em saber. fase de experimentação, então quem quiser uma amostra, olha, Janga, estou aqui próximo ao restaurante Hayako. Pode vir aqui que a gente dá umas amostras grátis. Eu quero que as pessoas experimentem, porque eu quero que elas sintam a diferença de você Sim, é cozinhar, maravilhoso de isso. você fazer uma comida com tempero artificial e você usar um tempero natural. É completamente diferente. Ó, esse aqui é o meu querido, é o outono. Ele é meio defumado, então ele tem cardamomo, ele tem tomilho, coloquei noz moscada, mostarda, coentro. Então ele tem um pouco mais de picância, tem uma pimentinha do reino, tem uma páprica defumada, então ele tem um aroma mais defumado. Então ele é uma delícia para a gente fazer um peixe, um frango, quem gosta de comer carne, esse aqui é uma Uhum. delícia para fazer. E aí, enfim, cada um deles eu tenho 4 tipos, né? Tem o primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada um deles serve para uma coisa, tem um sabor diferente, uma pegada diferente, tem uma nutrição diferente. O importante é a gente conseguir trazer essa nutrição para a nossa mesa, mas sem esquecer também que a gente precisa modificar os nossos hábitos, precisa fazer esse mergulho para dentro da gente, entender Sim. quais hábitos estão me deixando mal, estão me fazendo ter ansiedade, quais hábitos estão me deixando doente, estão me trazendo problemas gástricos, problemas de depressão mesmo. O que é que o que está rolando na minha vida que está me levando a isso? Então a gente precisa também fazer essa autoanálise. O que eu acho também interessante, vou voltar um pouquinho para a yoga, Tá. e dizer para as pessoas que, mais uma vez, eu sempre digo nas lives que quem tiver dúvida, vocês anotem e vocês mandem no direct o meu, no da Dani, que a gente responde para vocês. É, mas as asanas ou asanas, tem a Asanas. ver com os chakras, né? Cada postura tem a ver com a conexão com o chakra, né? E por isso que quando você faz as posturas, as asanas, você acaba se conectando com você mesmo e você tem o que a gente chama de catarse, tô falando errado? Não, tá certo. Não, porque as posturas são para isso, né? Para a gente desbloquear aquela energia que ficou estagnada naquele movimento. Isso.
E fala pra gente um pouquinho como é que funciona isso, dessa conexão com a yoga, como é que a gente pode realizar essas posturas de acordo com o nosso desequilíbrio, vamos dizer assim. Bom, eu fiz recentemente umas postagens falando sobre isso. Eu coloquei cada chakra, que são esses pontos energéticos, como eles estão ligados a glândulas hormonais, né, glândulas que secretam hormônios do nosso corpo, e como é que a gente pode encontrar equilíbrio, quando é que a gente consegue entender que eles estão em desequilíbrio e como é que a gente pode encontrar equilíbrio através das nossas das mudanças na nossa rotina, no nosso dia a dia e até mesmo numa prática de postura de yoga. É muita informação, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o nosso corpo é perfeito, o funcionamento dele é maravilhoso, o nosso corpo ele está todo interligado. Então, cada órgão funciona em função do outro órgão, que é em função de outro órgão, que é em função de outro. Se um entra em desequilíbrio, não é porque ele está doente, aquele órgão específico, é porque provavelmente aconteceu algum desequilíbrio em alguma outra parte do corpo que precisa ser observada. Então, a gente precisa tirar da cabeça essa limitação de dizer que tá com gastrite, então toma um remédio para gastrite. Não, o que é que foi que causou sua gastrite? Teve alguma coisa, algum lance ali que rolou na sua vida, uma raiva contida, ou engolindo muito sapo, engolindo muita informação, sem processar aquela informação, sem botar aquilo para fora, e aí você acabou desenvolvendo ali uma gastrite, mas precisa se observar primeiro. O processo terapêutico é esse. E aí você imagina o seguinte: o estômago ele não é uma coisa separada do resto do corpo. Então, se ele está em desequilíbrio, provavelmente ele vai desequilibrar outras coisas, como o que é o estômago, né? É essa região aqui que está ligada ao chakra do plexo solar. Esse plexo solar é o chakra da emoção. E ele está ligado tanto aos chakras inferiores, que são os nossos chakras mais instintivos e os que estão relacionados ao instinto de sobrevivência, quanto também a esses chakras superiores, que são os chakras do amor incondicional, da fala, da reflexão e da integração cósmica, né? da nossa espiritualidade. Então, se esse chakra aqui é afetado, do plexo solar, provavelmente você não vai conseguir amar da forma como deveria, liberar esse amor incondicional que habita dentro de você, você não vai conseguir se expressar, porque geralmente quando a gente engole sapo, você engole por aqui, né? Você não consegue botar para fora, então também está afetando o teu chakra laríngeo. E aí também você acaba fechando teus olhos para a realidade do que está acontecendo. Então, o chakra do terceiro olho, Vishuddha, esse chakra do terceiro olho, ele também não vai funcionar, que é o Ajna. Vishuddha é o da garganta. E depois esse aqui também, olha, não vai estar conectado com a sua espiritualidade, porque você vai estar só focado aqui. Você não vai entender que a espiritualidade está atuando ali também. Vai só estar focado no teu próprio sentimento. Então, as coisas todas estão interligadas, não estão soltas, né? O que o yoga ele faz? O yoga, ele, através das práticas do alongamento, da abertura, cada asana ele está ligado a um movimento específico que está abrindo certa parte do seu corpo, que está fazendo movimentar lá dentro e está também tirando essa estagnação energética. Então, se você, por exemplo, está lá com gastrite, quais são os asanas que a gente pode fazer para resolver isso? Você pode resolver através de um asana chamado postura da criança, que você senta no chão, sobre os pés, com os joelhos dobrados, né, em cima das pernas, você deita, flexiona o seu tronco para frente, solta a cabeça no chão, braços para trás, e aí você vai respirando. Isso vai movimentar muito essa região aqui do estômago.
Fora outras posturas também, todas elas movimentam. Quando a gente faz uma prática completa e quando a gente faz uma prática correta, né, trazendo a respiração junto com o asana, você vai movimentar toda a energia que tem parada no teu corpo. Então, quando a Nath perguntou, né, ajuda na depressão? Ajuda nesse ponto, que a gente está movimentando essa energia, a gente está tirando essa estagnação. Mas não necessariamente que ele vai fazer isso, porque isso depende também de um estado consciencial de quem está praticando. A pessoa que sente a depressão, ela está imersa numa ilusão. Ela está vivendo um tempo que não é o tempo real, ela está vivendo um tempo que já foi, já passou. Para ela limpar isso, a prática de yoga ajuda, porque vai movimentar energia, né? Vai movimentar todos os seus chakras. Mas não é só isso, precisa de um outro tipo de acompanhamento. Tá? Eu sempre falo sobre um pouquinho das catarses, porque eu tenho cada uma meio punk, né? Às vezes eu termino sessões de yoga, eu tô me tremendo, ou tô rindo demais, ou então tô chorando, porque assim, você desbloqueia tudo. Minha gente, vocês não entendem como é, não sei se vocês vão entender como é importante esse equilíbrio todo do corpo. Mas essa conversa com a Dani, vocês podem adentrar mais no direct dela, conversar com ela. Dani, o nosso tempo está no finalzinho. Pois é, menina, você vê. Voa. Não é? Conversa de terapeuta flui muito, a gente tem muito assunto, porque uma coisa acaba puxando a outra, né? Como sempre. Mas eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para a gente poder encerrar. Bom, eu tenho. Então, gente, mensagens eu passei todas as possíveis, eu vou vender meus produtos, tá? Ó, sais medicados, isso aqui é remédio para o corpo, remédio para a alma. Eu vou começar uma turma de meditação nova, online, 100% online. É uma turma muito gostosa, é um curso muito bom, são 10 dias de práticas. E quem tiver a fim de conhecer um pouquinho mais, é só me chamar lá no direct, que eu passo informações. Nós vamos começar essa turma em setembro. Então, quem tiver a fim de refletir, receber algum prospecto, a gente ainda vai fazer umas reuniões antes. Então, curte minha página e fica por dentro aí do que está rolando. Eu também estou dando aula de yoga online. Presencial aqui é só uma ou outra pessoa individual, ainda não estamos abertos fisicamente, mas a gente está receptivo para falar online com quem precisar. E tanto que a maioria das pessoas que eu estou atendendo são de São Paulo. E aí, para você ver. Então, é isso, gente. Recado dado, fiquem à vontade, estamos aí para a gente poder conversar bastante. Tá, minha flor. Então, gratidão por ter aceito esse Obrigada, convite. Dainha. Esse bate-papo maravilhoso. Fica com Deus. Gente, Obrigada, gratidão meu pela amor. presença. Um E a beijo. gente se vê na próxima. Obrigada. Ah, detalhe. Quarta-feira tem uma live com Viviane Amaral, que é sobre óleos essenciais, e no sábado tem o companheiro da Dani, que é líder sobre musicoterapia, que vai ser top também. Top, top, top. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, meu Tchau. amor, te amo, tchau. Tudo bem.